Ação popular que pressiona o governo Lula a explicar como aposentados e pensionistas foram roubados e quem vai devolver a essas pessoas o dinheiro que lhes foi tirado sem autorização foi movida pelo vereador Guilherme Kilter, do Partido Novo de Curitiba. É com ele que o Jornal da Oeste conversa agora. Boa tarde, Guilherme. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. Eu que agradeço o convite e poder estar aqui com vocês nessa participação hoje. Bom, vereador, nós queremos ouvir a respeito dessa medida tomada por você, pelo Partido Novo. A gente sabe que o Novo tem essa característica bastante liberal, de diminuição da máquina pública, enfim, dos gastos públicos, que no final das contas é do dinheiro do pagador de impostos. Então, gostaríamos de ouvi-lo a respeito dessa fraude do INSS. Claro, a gente tem visto as notícias que estão saindo sobre esses abusos e absurdos do INSS e vemos que de fato exige uma resposta do governo, exige uma resposta do Lula. Inicialmente se falava em 6,3 bilhões de reais de descontos não autorizados para associações, para sindicatos, na mensalidade dos aposentados. Aqueles pensionistas que às vezes não sabiam que estava sendo descontado, iam lá, viam seu contra-cheque, tinha 50, 60, 40 reais descontados, ilegalmente, sem a devida autorização, que estavam indo para essas entidades. Depois, o valor já subiu, já se fala em 90 bilhões por conta dos empréstimos consignados também não autorizados. Ninguém pediu por esses empréstimos, mas mesmo assim eles foram dados a esses pensionistas, e aí a Polícia Federal investiga se nesse esquema também tem gente ganhando dinheiro, e ontem a imprensa já soltou que isso poderia também chegar a 200 bilhões de reais, ou seja, é um escândalo que só cresce e a gente não vê ninguém na prática sendo responsabilizado ou respondendo por isso. Lá atrás, no governo Bolsonaro, se qualquer indício de um escândalo desse pisasse ali na frente do Alexandre de Moraes, ele já daria 48 horas para o governo se explicar sobre esse assunto. Mas até agora a gente não viu nenhum ministro se pronunciando e foi por isso que a gente decidiu tomar essa atitude prática. Eu escrevi a ação popular, mandei para o Nicolas, ele gostou da ideia, assinamos juntos, e aí eu falei, olha, o governo precisa se responsabilizar. Protocolamos, semana passada, ajuizamos essa ação, no mesmo dia em que o Carlos Lupe foi afastado. Na verdade, questão de horas antes, 2, 3 horas antes, nós ajuizamos essa ação. O principal pedido da ação era o afastamento do Carlos Lupe, ele pediu demissão antes, mas também tem outros pedidos que a gente pode se aprofundar mais aqui. Jorge Serrão, nós estamos com o vereador Guilherme Kilter, autor da ação, pediu 48 horas para a explicação do governo Lula em relação à fraude do INSS. Sua pergunta. Guilherme Kilter, 2 pedidos, uma sugestão que vocês podem incluir nessa própria ação. Primeiro, esse Sindicato Nacional dos Aposentados. Como é que o Ministério do Trabalho autorizou a criação disso? Esse sindicato é nulo de pleno direito, já que aposentado e pensionista não é categoria trabalhista para ser representada por sindicato. E um outro ponto, o mesmo sindicato tem um dirigente que é gestor de cooperativa de crédito que empresta dinheiro para os aposentados e pensionistas. É conflito de interesse criminoso. Tudo isso aí tinha que ser anulado de cara, né? Esses caras tinham que estar impedidos de funcionar imediatamente, não é isso? É verdade, Serrão, colocou muito bem. É tudo que a gente vê aí nessa questão do INSS fede, cheira mal, é complicado. Tem ilegalidade para todo lado que você olha, em todo lugar que você pisa. Então a gente também, além do afastamento do Carlos Lupe, também pedimos para que fosse intimada a União, o próprio Carlos Lupe e o INSS para prestar ali as suas explicações. E foi isso que o juiz fez ontem, ao meio-dia. O juiz deu essa decisão e aqui um bastidor para vocês, ele tinha dado inicialmente 5 dias úteis para que o governo respondesse, se explicasse sobre esse escândalo, e depois mudou, deu 48 horas, não sei exatamente o porquê, e a gente não sabe em que momento ele mudou, só chegou pra gente a atualização de que ele teria dado 48 horas para o governo se explicar. Então, o oficial de justiça já foi buscar a assinatura dos representantes do governo, do Carlos Lupe e do INSS, para que eles sejam intimados a responderem esse processo. Então o juiz tem se mostrado aí bastante célere na aplicação dessa pena. Vamos ver aí o que ele pede, mas de fato também ele já pediu para que o Ministério Público acompanhasse, porque além disso, além do afastamento do Carlos Lupe e além dessa questão de intimá-los, a gente pediu para que fossem anulados os atos administrativos que permitiram esses descontos, em que, por exemplo, a gente viu que o Bolsonaro baixou aquela medida provisória antifraude no INSS e depois o Congresso derrubou. Esse tipo de coisa é o que faz com que essas associações e sindicatos possam fazer esses descontos automáticos. Então,
Pedimos para que esses atos fossem anulados pela justiça, para que fossem imediatamente cessados esses descontos e, por fim, também pedimos o ressarcimento dessas pessoas. Que no final das contas, no fim do dia, é o que a população quer. Tá bom, da onde vai sair o dinheiro que eu perdi agora? Eu fui lesado, fui roubado, eu preciso do meu dinheiro. Então, a gente pediu que a justiça determinasse o pagamento a eles, como isso vai ser pago, cabe ao TCU lá definir, ele também já deu um prazo de 15 dias, não com base na nossa ação, com base em outra manifestação, mas o TCU já deu um prazo de 15 dias para a União se manifestar, se explicando como eles pretendem pagar esses lesados dos aposentados e pensionistas. Agora, a gente espera aí pela decisão do juiz, espera pela manifestação do governo, vamos ver, eu acho que vem coisa boa por aí. Doutora Kátia Magalhães, nós estamos com o vereador Guilherme Kilter. Sua pergunta. Tarde, vereador. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. Precisamos de mais iniciativas como essa. Bom, eu queria, antes de mais nada, saber se essa ação popular contempla algum pedido cautelar de bloqueio e ou indisponibilidade de bens dos principais figurões, presidente e ex-presidente INSS, ministro e ex-ministro da pasta, algo nesse sentido, que vise assegurar o ressarcimento futuro. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu queria tocar numa particularidade da Lei da Ação Popular de 65, que prevê a possibilidade do juiz, até mesmo de ofício, que é um caso super excepcional, uma vez verificada a fumaça de irregularidades criminais e ou administrativas, do juiz oficiar ao superior hierárquico das autoridades atingidas, né, pela ação popular, para que tome as devidas sanções, ou seja, para que efetue os devidos desligamentos. E aí você veja a situação pitoresca, para dizer o mínimo a qual a gente chegou, porque a autoridade máxima a ser oficiada, em última análise, seria o Lula, que a gente sabe que não vai proceder espontaneamente a nenhum tipo de remoção eficaz dessas figuras todas. Queria ouvir o senhor sobre esses pontos. É verdade, Kátia. Bom, primeiro, em relação à sua primeira pergunta, nós não pedimos o bloqueio de nada a princípio, só, inicialmente, o afastamento do ministro Carlos Lupe, mas a gente não sabia, né, que em questão de horas ali, ele teria essa reunião com o pessoal do governo e pediria sua demissão. Então, isso já foi feito. Infelizmente, a gente viu o Lula fazer essa troca só para inglês ver, porque daí ele pegou o braço direito do Lupe, também do PDT, colocou ali no Ministério da Previdência. Então fica uma coisa que a gente não entende muito bem, né? Para que tirou o Lupe se ele não entendia que de fato havia cometido algum crime nesse sentido? Então, querendo ou não, essa parte da nossa ação já foi atendida, ele já foi afastado, sendo demitido ou pedindo demissão, isso já aconteceu. Em relação à sua segunda pergunta, é verdade, a ação popular eu vejo como um instrumento muito benéfico, todo cidadão pode entrar. É claro que a maioria dos cidadãos não tem tempo nem recurso para fazer uma ação popular, por isso que nós, como representantes eleitos, tiramos aí parte do nosso gabinete, do nosso tempo, para fazer esse tipo de coisa, exigindo ação. Porque a gente pode noticiar o Ministério Público, a gente pode pedir uma manifestação do TCU, mas essas entidades não são obrigadas a nos responderem, nem dar uma resposta. Quando nós protocolamos uma ação popular, obrigatoriamente o juiz precisa se manifestar, dizer se a ação é cabível ou não, se foi acatada ou não, se vai chamar os entes processados ou não. Então, obrigatoriamente, a gente tem uma resposta e esse foi o nosso objetivo com a ação popular, para que a justiça comum pudesse julgar esse caso, para que a gente não precise esperar o STF fazer alguma coisa. A gente sabe, a gente tem o Supremo Tribunal Federal extremamente politizado, uma vergonha no nosso país, e a gente não espera, sinceramente, que toda essa ação que está acontecendo, que está começando agora, seja anulada lá na frente depois pela STF. Que pelo menos a justiça, pelo momento, até agora, seja feito, é isso que a gente espera, foi isso que a gente pediu e é isso que a gente vai continuar pedindo. Mas, sinceramente, não é a primeira ação popular que eu protocolo, certamente não será a última também. E raramente eu vi uma resposta tão ágil do juiz como foi nesse caso. Ainda mais trocando o prazo de 5 dias úteis para 48 horas. Então me deixa muito otimista em relação à visão da urgência do juiz sobre esse caso. Eu já tinha protocolado também uma ação popular pedindo a destituição do gabinete paralelo informal ali da Janja, que ela tinha no Palácio do Planalto, que custava milhões de reais por ano, com viagem, com salários informais, e o juiz julgou improcedente, né, de que essa ação não teria embasamento, não teria provas o suficiente. É difícil provar alguma coisa contra a Janja, já que está tudo em sigilo. Mas
ele julgou improcedente. Esse juiz não. Em menos de uma semana, ele já julgou não só procedente, como urgente. E deu 48 horas para o governo se manifestar aí nos autos. Então a gente fica esperançoso de que, de fato, ainda existem bons juízes no país, corajosos para fazer o que é certo. Vamos ver agora o que diz o governo Lula, se isso chega até ele, mas, de fato, a gente quer que incomode. A gente quer que a justiça seja feita e que aqueles que foram lesados sejam ressarcidos.